Olá, mulheres curadas para curar. Eu quero trazer uma palavra para você a respeito de fé. É um fundamento essencial para a manifestação de cura. Mas eu quero começar falando para você o que não é fé. Porque o que é fé, nós sabemos de grandes exemplos na palavra de Deus, de mulheres que superaram suas aflições, de mulheres que foram curadas, de mulheres que receberam curas e bênçãos para as suas famílias. Mas eu não quero, primeiramente, abordar os assuntos de fé sem antes falar o que não é fé. A palavra do Senhor diz em Hebreus, capítulo 11, que a fé, ela é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas que você espera. E ali ela cita vários exemplos dos heróis da fé. Mas se a fé ela é o firme fundamento daquilo que você não vê, então quer dizer que se você está esperando ver algo para crer, então é sinal que você não está em fé. Então você tem que primeiramente esperar algo que você realmente não está vendo. Porque no livro de carta de Paulo aos Coríntios, diz que nós não vamos viver por aquilo que a gente vê, mas é pelo que a gente crê. Então é por fé, é por crer. A palavra do Senhor também diz que o justo viverá pela fé. E também que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se nós não andarmos em fé, nós estaremos andando em desobediência, nós estaremos andando em incredulidade. Eu quero mostrar para você que o fato de você agir por incredulidade, além de você não conquistar a bênção esperada, ela vai trazer danos desastrosos, não somente para a sua vida, mas para a sua família, para um povo, para gerações, que pode se perpetuar por gerações. Um ato seu, que talvez fosse trazer um dano apenas para você, pode alcançar muitas outras pessoas. E eu quero citar primeiramente Sarai, que é a mulher de Abraão. Eles tinham uma promessa de que eles iriam gerar filhos e que Abraão seria pai de multidões. Porém, eles tinham uma promessa, mas Sara, ela estava muito impaciente. E como toda pessoa impaciente, então nós já vimos que a impaciência, ela é uma consequência de incredulidade. Então a impaciência fez com que Sara tentasse resolver as coisas com as próprias mãos. Ela mesma tentou resolver. E o resultado disso foi um dano terrível sobre a vida dela também. Sara, ela buscou a sua escrava chamada Agar e pediu que ela se deitasse com seu marido para gerar um filho dele. Assim Agar fez. Mas o que Sara não esperava era que Agar andasse em submissão a ela, porque Agar ela ficou tão cheia de si. Agar ela ficou totalmente insubmissa. Ela achou que agora ela ia dar um filho ao seu senhor. Então ela se viu muito importante e ela começou a andar insubmissa a Sara. E ela começou a desobedecer Sara. E ela começou a irritar Sara. E Sara, ela se sentindo menosprezada, ela se sentindo numa situação muito ruim, confrontada. O que foi que ela fez? Ela começou a humilhar a sua serva. E imagine essa situação trazendo um peso sobre elas, uma situação trazendo um momento emocional, uma carga emocional ruim e afetando a própria espiritualidade delas. E Agar, não aguentando a pressão, ela fugiu. Mas Agar se encontrou com um anjo. E o anjo falou com ela e ordenou que ela retornasse. Nisso, Agar retornou. E a palavra do Senhor diz que ela foi recebida e no tempo certo ela concebeu o filho no qual se chamou Ismael. Sara também depois engravidou e ela teve o seu filho Isaque. E o problema entre as duas não parou aí, porque Ismael, ele começou a ter o mesmo comportamento indiferente a seu irmão Isaque. E como Sara percebeu a forma que ele estava tentando humilhar Isaque, ela foi estar com Abraão e ela decidiu que ela não poderia permanecer com eles e eles foram expulsos de lá. Mas também não parou aí as consequências, não se fechou só na história deles, porque foi gerado dois povos aí, desses povos outros povos.
de Isaac veio a descendência de Isaac, que é o povo de Israel, de Judá. De Ismael veio a descendência dele, que são os árabes, muçulmanos. E a palavra profética do anjo, a palavra profética do Senhor sobre a vida de Ismael é que ele seria como um jumento, e a mão dele seria contra todos e a mão de todos contra ele, que ele agiria em hostilidade, ou seja, em batalhas, em conflitos. E é assim que é a descendência dele. Olha os muçulmanos como vivem até hoje. Você consegue entender um ato seu de incredulidade? Você pode mudar a sua história e você pode mudar histórias. Como um ato seu de fé pode beneficiar e abençoar em mudanças, trazendo mudanças para a sua história e também para a vida de outras pessoas e também afetando gerações. E nós temos um outro exemplo, que é Eva. Eva, ela foi tentada, ela tinha uma ordem de Deus para que ela não comesse de um fruto, e ela foi tentada porque ela resolveu dar ouvidos à voz da serpente. Mas onde que ela foi tentada? Ela foi tentada na cobiça, ela foi tentada na curiosidade, ela foi tentada na ganância. E nesse momento que ela realmente teve dúvidas e desconfiou de Deus e desconfiou da palavra de Deus, ela caiu em tentação. E quais as consequências do pecado de Eva? Está perpetuando até os nossos dias morte espiritual, morte física, dor, sofrimento, doenças, enfermidades. Nós temos também um exemplo de a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela agiu num ato de incredulidade tão óbvio que o nome dela nem é relatado na Bíblia. Nós nem sabemos qual é o nome dela. Ela é conhecida como a mulher de Ló. E o que a mulher de Ló fez? Ela vivia na cidade de Sodoma, que era uma cidade que estava vivendo em pecado, e a ordem do Senhor era que aquela cidade fosse destruída. E quem habitava naquela cidade era o irmão de Abraão, Ló, junto com a sua família. O anjo, a pedido de Abraão, porque Abraão pediu que a cidade fosse poupada, pediu que Ló fosse poupado, mas o Senhor, ele não encontrou justos naquele lugar. E o que ele fez foi tirar Ló a pedido de Abraão. Então o anjo foi lá e pediu que Ló e sua família saíssem de lá. E o anjo pegou no braço a palavra do Senhor diz que ele falou diretamente, ele pegou no braço da mulher de Ló e falou para ela se levantar naquele momento e sair, porque aquele lugar seria destruído. E a palavra do Senhor diz que ela obedeceu, ela agiu em obediência, ela fez tudo o que pediu, mas ele falou uma coisa: não olhem para trás. E o que ela fez? Ela correu, mas ela olhou para trás. O que nos traz a entender que o coração dela estava no erro, que o coração dela estava na cidade, que o coração dela estava com a boa vida que tinham, que o coração dela estava nas riquezas, o coração dela estava na luxúria e sabemos lá em que mais. E quais foram as consequências disso? A morte dela, porque imediatamente quando ela olhou para trás, ela morreu. Nós temos que seguir avante, não importa, nós temos que obedecer ao Senhor. Andar em fé é andar diante do que a gente não vê, é crer naquilo que não existe, é crer no que Jesus já conquistou para mim, é crer na autoridade que está em nós. Nós recebemos uma autoridade que é em nome de Jesus, o nome de Jesus, e nós podemos todas as coisas em nome de Jesus. Tudo que pedimos ao Pai em nome de Jesus nos será feito. Jesus já levou a sua dor, Jesus já levou a sua enfermidade. Nós temos que crer, e se ela ainda permanece, ela não tem direito. Se você já aceitou Jesus como o seu único e suficiente Salvador, se ele faz parte da sua vida, se você faz parte do corpo dele, não tem como se instalar nada que venha das trevas, porque você não tem mais participação com as trevas. E eu te dou essa palavra para que você não haja na impaciência, para que você não olhe para trás, para que você nem olhe para o seu passado, pensando o porquê das coisas, tentando justificar doenças que se instalou, tentando justificar situações que se instalaram na sua vida, na sua família. Não olhe para trás, não caia na tentação, não dê ouvidos a outras vozes. A palavra do Senhor diz que no mundo há muitas vozes e nenhuma delas sem sentido. A palavra de Deus é a voz
A palavra do Senhor nos traz a voz de Deus como a voz de muitas águas, uma voz que tem que abafar as outras vozes. Então superem essas outras vozes, vozes do cansaço, vozes do desânimo, vozes da incredulidade, da impaciência, do medo, das acusações. Não aceitem esse tipo de voz da raiva, do nervosismo, da falta de perdão, mas a voz de Deus é que tem que prevalecer na sua vida, a voz do amor, a voz da bondade, a voz da benignidade, a voz da mansidão, a voz do domínio próprio, a voz da paciência. A voz de Deus é a voz que abafa tudo, é a voz que nos garante a vitória. Fique com a voz de Deus na sua vida e viva em fé, em nome de Jesus.